Esse é o episódio de número 23 do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal no YouTube do Jornal do Comércio. Vamos falar hoje sobre AVC, acidente vascular cerebral. E para falar sobre o assunto, nós convidamos 3 médicos. Está aqui comigo o médico neurologista Fernando Travassos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo aqui para conversar sobre um assunto tão importante. Exatamente. E Dr. Fernando, ele é coordenador da neurologia do Hospital Pelópidas Silveira. Exatamente. Também do Hospital Pelópidas está aqui comigo Dr. Igor Facchini. Dr. Igor é neurocirurgião, coordenador da especialidade no Pelópidas. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, boa tarde, e espero que a gente possa esclarecer a população sobre um assunto tão importante quanto é o AVC. Pois é. Conosco também está aqui a doutora Letícia Gomes de Barros. Ela é médica fisiatra e também da Clínica Florence. Um prazer tê-la aqui também conosco. Um prazer, uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá, então, falar sobre o acidente vascular cerebral, que a gente conhece popularmente como derrame, né? Se a gente for falar aí para a população em geral, muita gente fala, né? Ah, tive um derrame. E, doutor Fernando, para a gente iniciar, né? Quando a gente fala sobre AVC, acidente vascular cerebral, a gente sabe que existem tipos aí de AVC. E quais são esses tipos e qual é mais comum entre eles? Bom, existem 2 tipos de AVCs, né? Que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é o que se fala mais comumente de derrame, tá? O AVC isquêmico, ele não existe um sangramento, né? A gente tem um coágulo dentro de um vaso da cabeça e existe um stop, ou seja, uma parada de sangue nessa região e acaba essas células morrendo, né? O AVC hemorrágico, sim, existe um sangramento, é o derrame de sangue, né, que se fala, e ele tem praticamente 2 tipos, né, aquele que é um aneurismático, onde rompe um aneurisma, e os AVCs, que aí acaba sendo um subaracnoide, né, e tem um AVC hemorrágico lobal, onde tem um sangramento realmente no tecido cerebral, né, e o mais comum é o AVC isquêmico. É o AVC isquêmico. Se a gente for pensar sobre proporções, né? A cada 10 AVCs, qual a proporção aí? A cada 100 AVCs, 85 isquêmico e 15 o hemorrágico. 15 hemorrágico. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco vão se diferenciar para o isquêmico e para o hemorrágico? Na verdade, eles têm fatores de risco muito semelhantes, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, sedentarismo, né? São as principais causas, fatores de risco para AVC. São os principais. São os principais. Ok. Doutor Igor, quando a gente vê aí, fala sobre o hemorrágico, a gente sabe que em alguns casos é necessário um procedimento cirúrgico. Todos que têm o AVC hemorrágico, eles precisam fazer esse procedimento cirúrgico? Não, nem todo AVC hemorrágico é cirúrgico, e existem também AVCs isquêmicos que também podem necessitar de intervenção neurocirúrgica. Então, não é só o AVC hemorrágico. Ambos os tipos podem necessitar de uma intervenção neurocirúrgica. E essa intervenção, ela é avaliada a depender de uma série de características. Do local onde acontece o evento, da condição clínica do paciente, das suas comorbidades. Então, existem vários fatores que a gente leva em consideração antes de indicar um tratamento cirúrgico. Não é a maioria dos AVCs nem isquêmicos, nem dos AVCs hemorrágicos que são tratados cirurgicamente. Porém, os que precisam de tratamento neurocirúrgico, via de regra, necessitam desse tratamento, muitas vezes de uma maneira mais precoce e, portanto, necessitam muitas vezes até de um suporte pós-operatório também bem estabelecido. Então, esses pacientes, uma boa parte dos casos, são pacientes mais graves, que são pacientes que necessitam de suporte de UTI. Então, os pacientes que vão para a cirurgia, na maioria das vezes, são pacientes em estados mais delicados. Ok, então tanto o hemorrágico quanto o isquêmico
podem precisar de uma Podem. cirurgia. Se você tiver um AVC isquêmico extenso, ou seja, atingindo uma boa parte do hemisfério cerebral, esse hemisfério ele vai desenvolver um edema, que é um inchaço, e muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia chamada craniectomia descompressiva, com o intuito de você gerar espaço para que esse cérebro inchado, entre aspas, ele se acomode, e depois de um tempo você reposiciona esse osso que foi retirado ou faz uma prótese reconstrutiva. Então, isso para os AVCs isquêmicos, né? E para os AVCs hemorrágicos, como o Fernando falou, depende da causa. Se a causa for aneurismática, você vai ter que tratar o aneurisma, né? Você vai ter que fazer um procedimento de clipagem, ou seja, você excluir o aneurisma da circulação. Hoje em dia também já temos a técnica de embolização, que é a técnica endovascular. E para os chamados AVCs hemorrágicos, como ele falou, intraparenquimatosos, que acontecem dentro da substância cerebral, né, ou no cerebelo, para esses casos, aí você muitas vezes tem que fazer a drenagem desse hematoma. Então você faz uma cirurgia para drenar essa coleção de sangue que se forma. Olha aí, a gente não está falando, doutora Letícia, de um assunto complexo, né? De uma condição complexa. E nós sabemos que tanto para identificar o AVC quanto para fazer a reabilitação, o tempo é ouro, né? É preciso agir de forma muito rápida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre reabilitação lá na frente, mas se a gente for falar, né, para o público em geral, para quem está nos assistindo, o que é que faz a gente desconfiar de que um colega do lado, uma pessoa próxima, está aí tendo um AVC e o que é que a gente pode fazer? Primeiramente, quando você pode perceber que ele começa a perder algum movimento, né, do lado do corpo, falar de uma fala que você não consegue compreender muito bem, ou sente uma cefaleia, uma dor de cabeça súbita também, isso aí pode ser um sinal. E você pode, primeiramente, assim, tem um mnemônico, né, Fernando, também, que a gente pede para o paciente levantar o braço, sorrir, né, tentar falar, enfim. E aí a gente já vai desconfiando que o paciente pode ter um AVC e chamar a emergência, né, imediatamente para levar o paciente imediatamente para os primeiros socorros, né, porque, como você bem falou, tempo é ouro no caso do AVC, né? E existe a máxima de que o tempo ele é cérebro. E para nós da reabilitação, cérebro é movimento. Então a gente precisa agir rápido para minimizar também o máximo possível as sequelas desse AVC, né? Porque o AVC é a doença mais incapacitante do mundo. É a segunda causa de morte no Brasil, por exemplo, e é a primeira causa de incapacidade no mundo. Então, o AVC, quando ele, né, não leva o paciente a óbito, ele pode deixar muitas sequelas, né? Então, a gente precisa agir desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto de desconfiar que o paciente está tendo um derrame, né? Isso. E se a gente pensar bem, né, dor de cabeça, uma fraqueza, podem ser sinais também confundidos com outras condições. Mas no AVC, tem algum sinal que seja mais característico que a pessoa realmente deva desconfiar e procurar uma ajuda imediata? Bom, você achou? Bom, na verdade, Doutor Fernando. tudo que a gente pensa em doença de vaso cerebral, no caso do AVC, é uma doença de vaso cerebral, é tudo que existe súbito. Então, é uma fraqueza súbita, é uma dificuldade de linguagem súbita, é perda da metade da visão súbita, dor de cabeça súbita. Então, é tudo que parou o sangue rápido, dá sintoma rápido, né? É diferente de uma fraqueza que vai ao longo dos dias piorando. Não, AVC não é isso. AVC é assim, tava bem, piscou o olho, tá ruim. Entendeu? Queria só complementar o que a doutora Letícia falou, né? Que realmente é muito importante identificar muito rápido o AVC, né? A mnemônica que ela estava falando é uma palavra chamada SAMU, né? S dá sorriso, né? O A de abraço, né? Porque se tiver um abraço, um dos lados não vai levantar. O sorriso, um dos lados não vai estar sorrindo.
o M de pedir para cantar uma música e o U da urgência para chamar o SAMU, entendeu? Então essa é a mnemônica para identificar um AVC, né? Imagino que o SAMU tenha essas orientações para lidar, né, com quando recebe um chamado, ter prioridade, imagino. Exatamente, exatamente. Na verdade, a gente está trabalhando bastante com isso, né? A doutora Dolores, que é a especialista aqui em Recife de AVC, ela tem feito vários treinamentos, tanto em UPA quanto em SAMU, para conseguir que a equipe consiga identificar o mais rápido possível e direcione para o centro de AVC. Às vezes não precisa nem pedir uma senha na central do leite, é direto. A gente não pode perder tempo, é direto. Direto. Só para complementar o que ele falou, que eu acho que vai muito de encontro à sua pergunta, é porque na maioria das vezes, quase todas as vezes, você não consegue diferenciar pelo quadro clínico se um AVC é hemorrágico ou isquêmico. Isso é importante a população saber. Então, você não consegue saber se ele sangrou ou se ele teve uma isquemia. Em alguns casos, os AVCs hemorrágicos têm uma manifestação um pouco mais intensa. Por exemplo, a ruptura de um aneurisma vem com uma dor de cabeça extremamente forte, associada a desmaio, muitas vezes. Mas na grande maioria das vezes você não consegue definir se o AVC foi isquêmico ou hemorrágico. O que vai definir é o exame de imagem. E é mais grave o hemorrágico? Se a gente for falar, o isquêmico, ele pode ter em algum momento aí equiparar a gravidade. Existem AVCs isquêmicos que são leves, AVCs isquêmicos que são graves, AVCs hemorrágicos que não são graves e AVCs hemorrágicos podem ser graves. Tudo vai depender do local que está sendo acometido pelo evento, da extensão do dano e de outros fatores como eu mencionei antes, né, da apresentação clínica, tudo isso interfere. Então, essa questão de ser um mais grave do que o outro, não necessariamente por ser hemorrágico vai ser mais grave. Quando você vai para a literatura e você pega todos os casos de AVCs hemorrágicos, via de regra, eles têm uma pior evolução, tá certo? Mas não significa que obrigatoriamente você vai ter um mais grave do que o outro para determinado paciente. Ok. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando aqui, já tinha até anotado aqui essa pergunta para não esquecer de fazer a doutora Letícia. A doutora Letícia é médica fisiatra, então é importante a gente aproveitar esse momento para a gente explicar quem é o médico fisiatra, o que é que essa especialidade, né, ela trata, é habilitada para acompanhar que tipo de paciente e como que é o papel do fisiatra no AVC. Perfeita a sua pergunta, eu estava aguardando essa oportunidade. Pois é, eu deixei anotadinha aqui, eu tenho que fazer essa pergunta. O médico fisiatra, ele é um médico especialista em medicina física e reabilitação. É uma especialidade médica antiga, na verdade, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1954, ou seja, estamos há 70 anos aqui, só no Brasil. Mas foi uma especialidade que surgiu primariamente no pós-guerra, né? Então, assim, por isso, talvez sejamos tão poucos aqui no Brasil. Porque quando você vai para a Europa, Estados Unidos, é natural, é normal você dentro de um serviço, principalmente num centro de atendimento ao paciente com AVC, tem que ter fisiatra, né? Então, essa especialidade, ela é basicamente o médico especialista em medicina de reabilitação e dor. E o fisiatra, ele tem um papel, ele tem, vamos dizer, um treinamento durante a residência médica, né, que são 3 anos, de fazer diagnósticos e tratamento de toda e qualquer síndrome incapacitante. E independente da idade, não é uma especialidade que ela está vinculada somente a uma faixa etária, como é a pediatria, por exemplo, ou a geriatria. Todo e qualquer indivíduo, pessoa, seja uma criança, por exemplo, que nasce teve um atraso no desenvolvimento, né, neuropsicomotor, uma paralisia cerebral, né, microcefalia, por exemplo, uma alteração, uma formação na coluna, né, uma meningocele, por exemplo, ou um idoso que tem uma osteoartrite de joelho, por exemplo, uma síndrome dolorosa incapacitante. Então, dentro de todas as doenças,
certo? Que nós tratamos, diagnosticamos e tratamos. Muitas vezes o médico, ou a equipe, né, que acompanha, essa equipe multidisciplinar, não vai ser capaz de tratar completamente ou de curar completamente esse doente. E essas doenças podem deixar uma sequela, né? Vamos dizer assim, eu não gosto muito de referir o nome sequela, mas que é o que a gente fala muito assim, de síndrome incapacitante. E no caso do AVC, ele afeta principalmente a parte, né, motora, maiormente, mas também cognitiva, também emocional, não é? E a parte também de relacionamentos, participação social. Para você ter ideia, Cíntia, 70% das pessoas que sofrem um AVC não voltam ao mercado de trabalho. E a gente está vendo cada vez mais uma população jovem ser, vamos dizer assim, tendo, né, apresentando, talvez por esses fatores de riscos também estarem, né, estão se apresentando em pessoas cada vez mais jovens. Então, assim, a gente tem uma ideia de que o AVC é uma doença de uma pessoa de mais idade, não necessariamente, né? Então, imagine uma pessoa que teve um AVC com 30, 40 anos e vai viver o resto da vida com alguma dificuldade, por exemplo, para se locomover, para andar, para comer, ou, enfim, se comunicar, não é? Então, isso daí tem um impacto muito grande nessa pessoa, nessa família, né? Principalmente, que a gente não pode lidar somente, pensar somente no indivíduo, é o indivíduo e o seu entorno, não é verdade? Então, o fisiatra, ele tem esse olhar bem abrangente, né? Vamos dizer assim. E eu pensando aqui, né? Seria o fisiatra, o maestro da orquestra aí no processo de reabilitação, é isso? Sim. Concordam, é isso? Isso aí. Perfeito. Seria o profissional, assim, médico, né? Dentro de uma equipe multidisciplinar, para que funcione de uma forma interdisciplinar. É como, eu digo assim, é como se fosse uma gestão de uma grande empresa. Todo e qualquer processo, principalmente complexo, como a gente está falando da reabilitação, mais ainda no paciente pós-AVC, né, que é uma condição que pode deixar sequelas, condições, né, dificuldade para a pessoa falar, se comunicar, se locomover, precisa de uma gestão, de um gerenciamento desse cuidado. Porque nem sempre a quantidade significa qualidade. Então, a gente precisa ter o cuidado certo, vamos dizer assim, na dose certa, né, no tempo correto, vamos dizer assim, para que ela tenha, vamos dizer assim, uma máxima recuperação e que fique com menos condições, menos dificuldades, né, de enfrentar vamos dizer assim, as atividades, de realizar as atividades do dia a dia. Okay. Então, assim, a gente precisa de uma gestão, né, do cuidado desse paciente. E no caso, geralmente, o médico, ele está, não é? Dentro é o gestor de uma UTI, é o coordenador, seja na medicina também na comunidade, por exemplo, é o médico da família, com o enfermeiro, com toda a equipe. Dentro de um hospital, a gente precisa de uma coordenação, para que tudo funcione da melhor forma possível. Na reabilitação não é diferente. Então, é necessário ter esse clínico para ficar justamente minimizando, vamos dizer, todo e qualquer fator que possa interferir no processo de reabilitação, entende? Você tocou num ponto bem importante, né? Que é preciso aí esse gerenciamento, essa organização, e o médico fisiatra, ele aparece aí com essa missão. Mas a gente tem poucos, né? Falando, se a gente for olhar aqui para o estado, não temos nem 10 aí médicos fisiatras. Aí, pensando, né? Como que se faz, doutor Fernando, vou aproveitar que você está à frente da neuro aí do Pelópidas, né? Que é um grande hospital aí, e aqui no estado. Como que faz aí esse processo de reabilitação num grande serviço, né? Num hospital aí, numa unidade de grande complexidade, como que é aí esse processo de reabilitação? Bom, a reabilitação, na verdade, ela começa já ainda o paciente internado pós-AVC, né? No hospital existe uma equipe de fisioterapia que já trabalha a parte motora do paciente, né? E após a alta, os pacientes que têm maior sequela, hoje o hospital tem um serviço de atendimento domiciliar, que é o SAD, que existe alguns municípios aqui em Recife que a rede FGH ela acaba abrangendo. Então, é uma equipe multidisciplinar,
com fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia e médico, muitas vezes geriatra, né? Que trabalham, e paliativista que trabalham nessa parte também de reabilitação, né? Não é uma coisa tipo home care, mas é um pessoal, uma equipe que vai alguma vez por semana, 2 vezes por mês, que consegue dar orientação e conseguem ajustar a reabilitação com o município, com o posto de saúde, né? Conseguem orquestrar essa reabilitação, né? Lógico que o ideal realmente seria se tivesse mais fisiatras para poder fazer essa toda a orquestrar todo esse processo, né? Mas hoje, no Pelotas, a gente tem essas ferramentas de reabilitação que a gente consegue fazer um bom trabalho. É bom, né? A gente vê na rede pública, no SUS aí, um trabalho de assistência em casa. Então, o paciente, após a alta, ele pode continuar Isso, rapaz, esse acompanhamento. não são todos os pacientes seletivos para o SAD, né, que é o Serviço de Atendimento O senhor tem Domiciliar. ideia de quantos? Não tem, porque é uma coisa bem ampla, né? Assim, tanto não é só o SAD do Pelotas, né? Tem no Miguel Arraes, tem do Hospital Alfa, do Dom Helder, então assim, não consigo dizer números. Mas assim, existe um percentual, a gente acaba orientando para os pacientes de maior sequela, que realmente têm dificuldade de locomoção, então a gente acaba realmente indicando esses pacientes, né? Que vão ter, com certeza, precisarão de mais cuidados, né? E, doutor Fernando, a doutora Letícia falou sobre essa questão da faixa etária de acometimento do AVC, que cada vez mais jovens têm apresentando aí essa condição. O que é que o senhor observa em consultório, em clínica? Tem sido mais frequente agora do que anos anteriores? A gente precisa só, primeiro, antes de responder isso aí, precisa só conceituar, né? O que é um AVC em jovem, né? A maioria dos serviços, eles consideram AVC em jovem abaixo de 50 anos, tá? E a gente, pelo menos assim, o que a gente considera na prática clínica, realmente é abaixo de 50 e abaixo de 45 sem fator de risco, né? Então, acima de 45 com fator de risco, a gente consideraria que a idade já é um fator de risco, né? Sim, a gente tem visto pacientes com 33, 28, 40 anos, tem tido isso aí. E, ao mesmo tempo, são pacientes mais jovens com mais fatores de risco, né? Então, muitos pacientes com hipertenso com 28, 29, né? Então, tudo isso já tem essa chance maior, mas não é o comum. A gente tem visto realmente uma frequência maior. Também não vou conseguir dar números, mas é algo que chama atenção, né? Mas chamou mais a minha atenção quando o senhor falou assim, né? Existem aqueles casos de pacientes jovens sem fator de risco. Tem. E aí é uma interrogação, o que é que causa esse AVC? Bom, a gente tem 5 principais etiologias que a gente considera, né? Vou tentar falar da forma mais simples possível, tá? Pode explicar. A gente tem pequenos vasos na cabeça que podem dar AVC, que geralmente estão atribuídos a esses fatores de risco, que é o mais comum tipo de AVC. São aqueles pequenos déficits que tem nos pacientes, mas que podem dar sequelas importantes. Tem os AVCs decorrentes de alterações do vaso do pescoço, né? E tem os AVCs cardioembólicos, né? E tem o de outras causas, tá? As outras causas incluem dissecção. Então, é uma das principais causas de AVC em jovem. Às vezes o paciente, vamos dizer, luta jiu-jitsu, né? Faz um movimento brusco no pescoço. Já peguei um paciente também que era eletricista da CELP, que levantou muito rápido a cabeça, acaba tendo uma dissecção, que é como se fosse uma falsa luz. Vou tentar explicar melhor. Mas o sangue está dentro do vaso, mas ele passa em outra camada. E isso proporciona um AVC, né? Além de outras causas, por exemplo, lúpus, a síndrome de antifosfolípide, né? Então, tem várias causas de doenças inflamatórias e infecciosas que podem causar AVC. E não apenas relacionado a esses fatores de risco, como... É uma minoria, mas acontece. Né? Acontece. Bom explicar. Admitido que existem muitas pessoas tendo AVC, então, mesmo raro, é uma quantidade razoável, né? Pois é. Absoluta razoável, né? Eu imagino aí o quanto que o doutor Igor deve operar também, né? Fazer
cirurgias decorrentes aí tanto do isquêmico quanto do hemorrágico. E para as famílias, doutor Igor, porque quando se chega assim, né, uma notícia de que um parente teve um AVC, quando a família vai saber, já está na cirurgia, né? Então, como que é essa cirurgia? É uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que dura muito tempo, é uma cirurgia que realmente tem que ser feita rapidamente, às vezes a família, mesmo sem saber, como acontece em grandes hospitais, como no Hospital da Restauração, quando vê o paciente já está aí sendo operado. É uma situação muito difícil para os familiares, porque você já tem o fato de que, como o Fernando falou, o AVC é um evento súbito. Tá? Então, o fato de ser súbito já tira o paciente de uma rotina e num momento muito rápido, ele está dentro de uma emergência. E segundo, além da notícia, o diagnóstico do AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, nos casos cirúrgicos você ainda tem sobreposto a isso a necessidade de uma intervenção. Então, para os familiares, realmente é um momento extremamente difícil de você lidar. Né? Isso vai estar na dependência, né, do tipo de evento, ou seja, a duração do procedimento vai depender do tipo do evento e do objetivo que você tem naquele momento. Então, tem procedimentos que são bem mais rápidos, por exemplo, tem procedimentos que você só quer colocar um catéter para monitorizar a pressão intracraniana. É um procedimento muito rápido. Existem procedimentos que são mais demorados, como, por exemplo, o tratamento cirúrgico de um aneurisma, ou a craniectomia descompressiva, que é como eu falei, você tem que tirar uma parte do crânio para gerar espaço para esse cérebro inchar e em seguida você fazer uma reconstrução. Então o tempo cirúrgico fica relacionado à causa e ao motivo pelo qual você indicou a cirurgia. Hospitais de referência, como você citou, o HR ou o Pelópidas, né, são hospitais em que você trabalha com uma volumetria grande de pacientes. Né? São hospitais de referência, como a gente costuma dizer. Para a população do estado, 10 milhões de habitantes, a grande maioria das vezes acaba que esses pacientes chegam nesses centros. E, com certeza, um percentual razoável desses pacientes vai para o tratamento cirúrgico. Algumas vezes, se o paciente estiver numa situação muito grave, em que, como Letícia falou, tempo é cérebro, realmente, às vezes você não tem muito tempo para conversar ou para explicar, você tem ali a premissa de salvar. E depois a gente vai e explica, tá certo? Não tenho como dizer qual é o percentual, mas isso realmente acontece. Fazendo um paralelo, por exemplo, com um acidente de trânsito grave, muitas vezes você não tem tempo, muitas vezes até para colher a informação é difícil. É importante lembrar que muitas vezes o paciente pode morar sozinho, ele pode ser encontrado numa via pública, o AVC ele não escolhe nem hora e nem lugar para acontecer. Então muitas vezes ele chega no hospital e você não tem como colher essa informação. Às vezes chega sem nenhum familiar. Então essas situações elas acontecem com relativa frequência nos serviços de grande porte. E geralmente esses pacientes são pacientes que têm, como já foi relatado aqui, comorbidades. Ou seja, situações que tornam o procedimento cirúrgico também com maior risco. Por exemplo, você operar um paciente com uma hipertensão fora de controle, operar um paciente diabético descompensado, operar um paciente, né, com uma doença pulmonar obstrutiva, crônica, por tabagismo, ou seja, são situações que tornam aquele procedimento cirúrgico com um risco já mais aumentado, digamos assim. E na sua rotina, o senhor tem observado que os casos de AVC estão mais comuns do que no passado? O que é que a gente pode dizer, né? A gente está tendo mais casos de AVC. Existem estudos que mostram que no período de 30 anos, de mais ou menos 1990, 2019, 2020, o índice de AVC aumentou em 45%. Isso é um reflexo da sociedade moderna onde nós vivemos, né? Uma liberação elevada de cortisol por estresse, uma alimentação não adequada, a prevalência de sedentarismo, obesidade, tudo isso são fatores de risco que têm aumentado ao longo das últimas décadas, né? E outro fator também é a maior rapidez também no diagnóstico. Então isso interfere também porque você vai ter mais casos sendo identificados. Então realmente você observa um aumento no número de casos de AVCs. E quanto mais casos de AVCs, também maior o percentual, né, o número, né, de pacientes que podem eventualmente necessitar de um procedimento cirúrgico por conta desse evento. Então, realmente é algo que a gente vê, mas está muito relacionado ao estilo de vida, principalmente dos centros urbanos. Né? Então, a gente vê muito isso, com muita frequência. Talvez seja uma explicação para que cada vez mais jovens, como a gente já comentou aqui, apresentem-se com eventos como esse, que são realmente catastróficos, dependendo da extensão.
Estresse, né? Também tem alguma Você libera relação. cortisol, você aumenta a pressão, né? Todos esses fatores, alimentação inadequada, alimentos muito rico em açúcares, em sal, né? Em conservantes. Então, tudo isso tem uma interferência, né? O ser humano, né? Quando ele, nos seus primórdios da civilização, Tem que ele cuidar bem não do tinha nada da disso, nossa né? Hoje máquina. em dia, a gente tem todo esse processo, né? E como a Letícia falou, assim, às vezes o paciente jovem numa idade produtiva, na fase em que ele está entrando no mercado de trabalho, e ter um evento como esse é catastrófico. E um outro fator importante é o envelhecimento populacional, porque a idade acima de 60 anos é um fator de risco. Existem dois tipos de fatores de risco para o AVC. O fator de risco modificável, que você consegue mudar, e esses, por exemplo, todos que foram relatados, né? Hipertensão, que você trata com remédio, diabetes, que você controla, a obesidade, que você pode emagrecer, e tem aqueles que são não modificáveis, que você não modifica. E aí, entre esses, quais são? Sexo masculino, idade acima de 60 anos, então pacientes acima de 60 anos têm mais risco de ter AVC, né? A questão genética, a história familiar, então isso você não consegue modificar. E o fator idade, com o envelhecimento da população, o nosso país está passando por um processo de inversão de pirâmide etária, então no futuro a tendência é que você tenha ainda mais casos de acidentes vasculares cerebrais. É verdade. Agora acho que Letícia queria acrescentar alguma coisa que estava aí. Exato. E você vê que tudo tem que ser urgente no AVC, não é? Para a gente minimizar justamente todo esse impacto, né, que essa doença tão grave pode vir a trazer para o paciente. E acrescentando assim, além dos cuidados de levar o paciente em janela ainda para, né, para um centro de referência de AVC, ele receber aqueles primeiros cuidados, sejam clínicos, né, cirúrgicos, estabilização clínica, a partir daquele momento que aquele paciente se encontra, né, em estabilidade, a gente já deve começar a reabilitação, justamente por isso. O processo de reabilitação, ele se inicia ali dentro, ali na UTI, assim, a gente... É o que vocês médicos chamam à beira do leito, né? É isso ou não não? necessariamente, mas assim, tipo, a gente fala muito isso, né? Nós da reabilitação, né? A gente sabe a importância e existe evidência, né? Que é o protocolo de imobilização precoce. Antigamente, ninguém tinha receio de movimentar aquele paciente que estava numa UTI e tal. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe que o movimento, ele é remédio. Não é? Então é importantíssimo você ter uma equipe muito bem preparada, né, para, vamos assim, identificar qualquer risco que aquele paciente venha a ter e já prontamente mobilizar aquele paciente. Mobilização precoce, a gente fala num período de 24 horas, pelo menos de 24 a 48 horas após o AVC, ok? Mobilizar também tão precocemente nas primeiras 24 horas não é favorável, porque é o tempo que o paciente está tendo o cérebro, na verdade, está passando por uma etapa que se chama neurorestauração. Então, assim, por exemplo, já ter a equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, né? Se você tiver a possibilidade de ter um terapeuta ocupacional ainda na UTI, seria perfeito. Mas, assim, quanto antes a gente identificar que aquele paciente tem condições de já começar a mobilizar, a gente já deve começar, né? Alguns pacientes, né, às vezes nem passam muito pouco na UTI, ou talvez já vão direto para a enfermaria, então assim, a gente já sabe que ele está fora de risco, né, de morte, vamos dizer assim, então ele já começa também a fazer esse processo de reabilitação lá dentro. E aí é onde começa, vamos dizer assim, a gente tem falado muito da reabilitação ambulatorial, e na verdade, esses cuidados continuados do paciente que teve um evento tão grave como um AVC, ele deve ser contínuo, né? Por isso que a gente chama cuidados continuados. Então, assim, ele pode começar no pronto-socorro, na UTI, e depois vai para uma enfermaria, até esse paciente prestes a receber a alta, na verdade, a gente já designa para onde aquele paciente vai dar continuidade à reabilitação dele. Não é? Então, a gente tem, infelizmente ainda no SUS, a gente não tem hospitais de retaguarda, de reabilitação, ou hospitais de transição, como nós temos na saúde suplementar atualmente aqui no Recife, né? Nós temos a Clínica Florence Recife,
que é onde o paciente, naquelas primeiras, vamos dizer, aqueles primeiros meses pós-AVC, aqueles primeiros dias pós-AVC, que é o que a gente chama de janela de ouro da reabilitação, é onde o cérebro ele vai estar acontecendo maior velocidade de neuroplasticidade, de reacomodação, vamos dizer assim, é como o cérebro estivesse cicatrizando, entre aspas, é o melhor momento para a gente ter a melhor recuperação daquele paciente. Então, a gente não pode deixar para depois essa reabilitação e a gente não pode deixar que o paciente receba alta e não tenha uma continuidade de cuidados, né? Enfim, a nossa realidade no SUS é ainda uma continuidade de cuidar aqui em Pernambuco. É uma continuidade de cuidados realmente na comunidade, né, com o pessoal do SAD, uma equipe de SAD, às vezes do IMIP, do Pelópidas. Eu acredito que o Hospital da Restauração, que eu saiba, não tem, né, mas às vezes a gente caminha para a reabilitação na comunidade. Em São Paulo, já no estado de São Paulo, existe essa realidade no Hospital das Clínicas. Recentemente foi inaugurado um hospital de cuidados de transição em reabilitação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E ainda tem hospitais onde a gente pode internar somente para reabilitar, que lá é o Luci Montoro. Aqui no Brasil, a gente tem, além do Instituto Luci Montoro, a gente tem a rede Sara Kubitschek, que também reabilita bastante de forma inpatient, que a gente chama internado, que é excelente. E da forma ambulatorial, aí a gente tem, de acordo com os vários níveis, né, de atenção à saúde. Atualmente aqui no Recife, a gente tem também essa clínica, né, que é essa clínica Florence, de cuidados de transição, e que é muito interessante, porque o paciente ele não vai para casa imediatamente, porque ele às vezes ainda não tem condições de ir para casa. E nem é um paciente de home care. Exato. E, na verdade, a gente entende que, às vezes, o home care, a gente não consegue ter uma coordenação de cuidados muito ideal, vamos dizer assim. E o paciente, quer queira, quer não, ele estando num ambiente seguro, não é? Vamos dizer assim, controlado, que a gente chama, a gente consegue dar uma melhor assistência, a gente consegue fazer, né, terapia de reabilitação, as terapias físicas de reabilitação e as terapias cognitivas de reabilitação de uma forma mais intensiva. Não é para não perder tempo, vamos dizer assim, porque justamente, além de que tempo é cérebro, cérebro é movimento. Então, a gente precisa desses cuidados continuados e coordenados, né, em reabilitação. Porque assim, a gente investe tanto, né, tanto no SUS como no privado, né, em fazer com que aquele paciente chegue em janela para receber um trombolítico, né, enfim, que é o tratamento clínico naquela fase aguda, ou ser submetido a uma cirurgia quando indicado, mas e aí a reabilitação? Porque algumas vezes não vai ser suficiente para minimizar as sequelas. Então, aí a reabilitação, às vezes, é o que vai acompanhar o resto da vida daquele paciente, né? Então, assim, precisa ser coordenado. Isso. E eu tenho visto, né, os trabalhos no Pelópidas, um trabalho de reabilitação bem humanizado, né? Quando nós falamos humanizado, recentemente a gente recebeu imagens de pacientes indo à praia, por exemplo. Então, esse trabalho de reabilitação também, feito já no próprio hospital, promove muito aí a qualidade de vida do paciente. Isso a equipe multidisciplinar do hospital, ela é bem engajada nessa parte de humanização, né? Onde até alguns pacientes de UTI estáveis, ou de enfermaria mesmo, a equipe consegue colocar um pouquinho de fora, pegar um banho de sol, né, ver o movimento da BR, né, eles conseguem fazer isso aí. E só em sair desse ambiente hospitalar, né, por mais que seja um hospital que eu considero bonito, né, mas que acaba que sair da enfermaria é muito bom, né. E além de ter essa recuperação, né, no movimento, tem a questão mental também de recuperação, de ver outros movimentos. A questão também que a senhora viu que você viu, a questão do paciente que vai para a praia, né? É justamente a equipe do SAD que leva os pacientes lá. Eles conseguem organizar essa reabilitação, inclusão, né, social dos pacientes, né?
tempo de internamento de um paciente? Um tempo médio, eu sei que Médio, né? varia muito de É. paciente para paciente, mas quanto tempo Pronto. fica aí no hospital? Veja, isso depende muito de hospital para hospital, né? Hoje, o tempo de internamento da nossa enfermaria médio é 6 dias, certo? Isso varia muito de acometimento de um para cada paciente. Teve um paciente hoje que eu dei alta com menos de 24 horas de enfermaria, mas já tem outro que já está mais de um mês internado. Mas a média são 6 dias que a gente fica internado. A gente quer agilizar o máximo que puder, porque tempo de internamento hospitalar também é muito prejudicial, risco de infecção hospitalar, então tem todo um risco E de para o internamento. paciente idoso é mais, né, deixar o idoso muito O idoso, tempo. às vezes no próprio internamento tem várias comorbidades, como por exemplo, às vezes piora a demência que ele tem, ou então às vezes surge um delírio de internamento, né? Às vezes depende do hospital, ele não sabe nem o que é dia, o que é noite, então isso complica muito a recuperação do paciente, né? É. Entendeu? Doutor Igor, se a gente for falar sobre os comprometimentos, né, que as pessoas, a população em geral, fala sobre sequelas, quais que são as mais comuns que podem aparecer aí após um AVC, mesmo após uma cirurgia, nos casos de AVC? E aí eu acrescento ainda mais para o senhor elaborar também mais lá na frente. E pode ter vida normal depois do AVC? Essa é uma boa pergunta. As sequelas, elas vão estar na dependência do local do encéfalo em que o evento acontece, né? Então, as mais comuns são os déficits motores, os déficits de linguagem, quando o hemisfério da linguagem é acometido, geralmente é o hemisfério esquerdo, porque a maioria da população é destra, então o hemisfério da linguagem é contralateral. Outra sequela bastante comum são as questões do equilíbrio, se você tiver um acometimento cerebelar. Então, elas são muito variáveis. Essas são, digamos, as mais comumente encontradas. E mesmo essas, elas variam em grau. Então, você pode ter um grau de acometimento motor leve, um grau de acometimento motor moderado e um grau de acometimento motor grave. E isso é o que vai impactar na chamada qualidade de vida do paciente. Por isso que a reabilitação é tão importante, porque na reabilitação você tenta recrutar, muitas vezes, áreas de penumbra, áreas que não sofreram tanto com a isquemia, você usa da neuroplasticidade, você usa desses artífices para você tentar recuperar a função desse paciente, se não completamente, parcialmente. Eu vejo dois atores muito importantes nessa questão do pós-AVC, né? Um ator muito importante é a família, tá? E o outro fator importante é o cuidador, que muitas vezes não é da família, né? Então, esses dois atores, eles têm uma participação fundamental. Existem estudos que mostram, por exemplo, que mais de 50% dos cuidadores acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno, seja depressão, ansiedade, burnout, porque a sobrecarga de trabalho, ela se faz presente e muitas vezes é necessário trabalhar também o cuidador ou o familiar para o que ele vai ter que atravessar no futuro, né? E outra coisa também muito importante, além disso, é o fator financeiro. Então, esses pacientes têm uma dificuldade financeira também, porque dependendo da sequela neurológica, isso vai interferir no rendimento familiar. Então, todos esses aspectos, né, físicos, psíquicos, sociais, né, todos eles têm uma importância no pós-AVC. Né? Se for um AVC de menor extensão, com menor sequela, obviamente que essas repercussões serão menores. Mas muitas vezes elas são de maior monta. Letícia pode falar melhor sobre isso, porque quando você acompanha esses pacientes, né, é que você vê realmente o quão incapacitante a doença se apresenta. O tempo de atendimento precoce, ele vai ter relação com a extensão aí do comprometimento ou não? Já teve e aí foi grande ou foi pequeno? Não tem relação. Quanto mais precocemente você levar esse paciente para uma emergência, mais rápido ele vai ter o tratamento instituído e, teoricamente, menor a área danificada. Por isso que a gente fala dessa questão das 4 horas e meia, das primeiras 6 horas, e a importância dessa regra mnemônica que foi colocada e facilitar para a população o entendimento de que aquele paciente pode estar tendo um AVC e a importância de levá-lo para um serviço de referência. Nós temos, obviamente, muitas dificuldades no Sistema Único de Saúde, isso aí faz parte do contexto, temos uma população
muito grande E que depende muito do e que SUS. depende muito do SUS. Né? No nosso estado, acredito eu que 86% da população depende do SUS. Mas a transmissão da informação ela é fundamental. E sim, realmente tem uma interferência. Quanto mais rápido você chegar no hospital, mais rápido o tratamento pode ser instituído e mais chance você tem de salvar função. Claro, verdade. Ok. Doutor Fernando, a gente falou muito, né, da questão da cirurgia, né, os tipos, o quão complexa é essa cirurgia, mas como é o tratamento do AVC, aquele caso que não precisa de cirurgia? O que é que faz, né? Como é que trata aí esse AVC? Eu queria só puxar a sardinha para a urgência urgentíssima do Olha paciente, né? aí. A gente falou da necessidade de identificar o mais rápido possível, a gente criou uma mnemônica bem popular para as pessoas entenderem. Mas por que tudo isso? Porque a gente já falou aqui que tempo é cérebro. A gente tem um tempo X de tratamento. Qual é o tratamento? É uma medicação que a gente, de forma mais leiga, de afinar o sangue, muito, que a gente chama de trombolítico, né? A gente faz uma medicação para afinar o sangue para conseguir fazer com que o sangue flua e o cérebro, a parte cerebral cometida, volta a ter sangue e reduza o déficit do paciente, tá? Esse tempo é de 4 horas e meia. Passou de Dos 4 horas, primeiros sinais é os isso? primeiros sinais, ou seja, descobriu, chegar no SAMU, botar no carro e emergência, tá? Então, todo paciente com AVC é elegível a fazer um trombolítico? Não. O AVC hemorrágico nunca, tá certo? Existem alguns casos de AVC isquêmico que também a gente não faz a medicação. Ou com déficit muito pequeno, ou quando existem algumas coisas que atrapalham. Por exemplo, o paciente usa um anticoagulante, ou então fez uma cirurgia há uma semana, então não tem por quê? Porque tem o risco de sangramento, né? Então, mas o tratamento do paciente AVC agudo até 4 horas e meia é o trombolítico, né? Recentemente o SUS, aqui em Pernambuco, a gente criou alguns centros, né? A gente só conhece o centro do HR e do Pelópolis, mas eu acho que semana passada foi feita a primeira trombólise, que é a medicação trombolítica, em Caruaru, tá? Então a gente está no Mestre Vitalino, tá certo? No hospital o Eduardo Campos, lá de Serra Talhada, também criou uma unidade AVC e também está fazendo trombolítico lá, né? E também em Petrolina. São centros que a gente está conseguindo descentralizar e tentar dar um melhor tratamento do paciente com AVC, tá? Passou de 4 horas e meia, veja, o habitual é o tratamento conservador, certo? Então a gente vai trabalhar não com medicação para tentar salvar o cérebro, porque passou o tempo, né? A gente vai trabalhar com tratamento conservador, que é o tratamento de reabilitação, né? Que é tudo que a gente estava falando com Letícia aqui, comigo, né? De reabilitação. Então, por isso que, assim, aconteceu, passou de 4 horas e meia, já fica mais difícil. Não tem tratamento mais, né? Então, por isso que é tão importante saber identificar um AVC, para a gente conseguir levar para a urgência, para a gente fazer um exame de imagem, definir o tipo de AVC e tratar. A outra coisa que eu acho importante também é não automedicação. Tem pessoas que têm um déficit, já tomam AS logo, não faça isso, pelo amor de Deus. Por quê? Se for um AVC hemorrágico e eu der uma AS, vai piorar, né? E aí, outra coisa, se eu der uma medicação de medicação para pressão, que a pressão está alta, se for um isquêmico, pode piorar. E Então, pode mascarar alguma coisa ou não? não, ele Não. pode piorar. Pode piorar, Pode piorar os entendi. déficits, então, assim, não deve ser realmente utilizado automedicação. Levar para o hospital, identificar e manejar de acordo com o tipo de AVC. Doutor Fernando, e entre esses trombolíticos que chamam, existe mais de um tipo? É uma medicação ou tem mais de uma? E aí Ótima pergunta. existem diferenças da oferta entre o serviço público e privado? Não. Veja, hoje a gente tem o que o SUS é liberado é apenas o Actilise, né? Certo? Que é o Actilise, né? Enfim, porém, existem estudos com tenecteplase, tá certo? Está se fazendo estudos, né, aqui, inclusive no Hospital da Restauração, da utilização do tenecteplase para utilização nos pacientes com AVC,
que continua sendo 4 horas e meia, tá certo? Isso já é liberado pela Anvisa? Tem, né? Assim, é liberado, mas assim, tá se fazendo estudo. Por questões éticas, tem que fazer esse estudo para você entrar no rol direitinho, né? Certo, para entrar na Tá? rede pública. Uhum. A outra coisa que a gente não falou muito aqui sobre tratamento, existe tratamento endovascular, tá? Esse tratamento ainda a gente não consegue aqui, apesar de ter liberado pelo SUS, a gente não consegue liberar muito aqui pela questão de custo financeiro que esse procedimento leva, né? Esse paciente é como se fosse um cateterismo cardíaco, né? Que todo mundo já conhece o que é um cateterismo cardíaco, mas existe o cateterismo cerebral, né? E a ideia é tirar o coágulo dentro da cabeça, tirar o trombo da cabeça, né? Então, esses pacientes só são elegíveis se você identificar isso, e aí vai para uma máquina hemodinâmica para retirar isso aí. Esse tempo pode ser estendido até 24 horas, mas aqui em Pernambuco a gente não tem muito acesso ainda. Mas já é algo que está no SUS já. Já está Acho no que o SUS. futuro promete aí, se realmente vier mais verbas, acho que consegue ampliar a disposição para isso. E quem faz é o cirurgião? Quem faz o Não. Não. Quem faz o tratamento é O endovascular. o médico endovascular, hemodinamicista, né? A vantagem desse tipo de tratamento é porque a janela se torna maior. 24 deixa horas, de né? ser 4 horas e meia e se estende para 24. até 24 horas. Você, ao invés de fazer um tratamento químico, de dissolver o trombo com a medicação, você faz um tratamento mecânico, que é a retirada do trombo. Isso para o AVC isquêmico, né? Importante deixar isso claro para a população, não para o AVC hemorrágico. Ok. E na resposta, doutora Letícia, quando vai ver aí o paciente que já chegou para a reabilitação, tem diferença o paciente que passou pelo trombolítico, por esse cateterismo cerebral, vai interferir na reabilitação ou o tempo é mais importante do que o procedimento a que ele foi submetido? Eu acho que dependente do procedimento que ele foi submetido, se ele está estável clinicamente, quanto antes ele chegar para a reabilitação, melhor. Muitos pioram por não ter acesso. Teve um estudo em 2020 brasileiro que avaliou, na verdade, o foco do estudo foi outra questão, mas acabou que ele chegou a avaliar o tempo médio isso foi um estudo, inclusive, multicêntrico, tá? Com um centro no Pará, no Rio Grande do Sul, enfim, que avaliou que o tempo médio que o paciente demora a chegar num centro de reabilitação no SUS são 9 meses. Ou seja, estamos falando Depois do AVC, depois do evento, assim, o tempo médio. Então, muitos chegam só 1 ano, 2 anos depois. Eu tive uma experiência aqui em Pernambuco, eu trabalhei muitos anos na ACD, e lá nós atendemos, né, paciente pós-AVC. Eu atendia paciente, eu fazia a triagem do paciente adulto AVC, da instituição. E assim, paciente pós-AVC chegava para mim com 2, 3 anos após o evento. Então, assim, isso é algo que, assim, para mim, como médica fisiatra, é um pouco frustrante, entende? Porque se eu já sei tudo isso, que a gente faz o possível, né? Que eu sei o esforço dos colegas ali na porta do hospital né, chegou em janela, vamos fazer o trombolítico, vamos fazer a trombectomia, estou indo fazer uma cirurgia, enfim, para haver essa falha nessa rede de reabilitação, realmente, né, não é o ideal. É isso que a gente precisa realmente de mais políticas públicas para a gente minimizar ou diminuir, assim, ampliar esse que é um funil hoje, né, o acesso a centros especializados de reabilitação. O que a gente vê assim de curioso em relação a prognóstico clínico e funcional de um paciente pós-AVC isquêmico e o pós-AVC hemorrágico, embora o hemorrágico seja muito mais grave, seja em menor proporção, né? Geralmente 80% dos AVCs são isquêmicos e 20% hemorrágicos. Só que aqueles pacientes que sobreviveram de um AVC hemorrágico, a depender também da extensão, topografia, né? Enfim, alguns têm até uma recuperação um pouco mais favorável do que um paciente que teve um AVC isquêmico. Por quê? Porque geralmente o sangue ele é reabsorvido, coisa que uma área que ela sofreu, né, um território cerebral que foi acometido por uma oclusão, né, numa artéria por causa de um trombo, de um coágulo, ela geralmente morre, vamos dizer assim, entende? Então há uma certa diferença, mas lógico, nenhum caso é igual ao outro.
certo? Isso eu estou falando questão de estudos, né? Que o que fala é que, assim, às vezes quando tem esse paciente que teve um AVC hemorrágico, ele pode vir a ter uma recuperação, às vezes, até mais favorável do que um AVC isquêmico. Mas é algo que, assim, o mais importante é a gente fazer com que esse paciente, ele cruze, ele faça toda a linha de cuidado do paciente pós-AVC. E uma coisa que a gente não tem falado aqui, a gente foca muito nas síndromes incapacitantes pós-AVC, na parte mais de síndromes incapacitantes motoras, né? Motoras, sensitivas, sensoriais, mas tem outras síndromes incapacitantes que geralmente são ocultas, que a gente chama, assim, deficiências ocultas, vamos dizer assim. Por exemplo, deficiência cognitiva. 30% dos pacientes que têm um AVC, após um ano, eles podem evoluir com a síndrome demencial. E isso pode deteriorar a qualidade de vida, o desempenho dele, por exemplo, no trabalho, né, no dia a dia, como às vezes o líder, ou enfim, de uma equipe, o provedor de uma casa, enfim. E outra coisa, deficiências visuais também, auditivas, que o AVC também pode acarretar isso, né? E isso também a gente não se fala, a gente muito associa a questão da reabilitação pós-AVC, muito atrelado somente a fazer fisioterapia ou somente a fonoaudiologia pelos problemas, alterações da deglutição e da fala. Mas a gente não fala muito, por exemplo, da psicologia, da terapia ocupacional, que é tão importante quanto, né? Muitos pacientes às vezes não vão ter um prognóstico de voltar a andar, por exemplo, ficam super deprimidos, né? E muitos pacientes nas primeiras fases pós-AVC, principalmente a fase subaguda, a tendência a eles terem um episódio depressivo é muito alta. Pode chegar até 47%. E isso daí precisa de quê? Não é? É um suporte de toda uma equipe, mas principalmente da psicologia, não é? E até, inclusive, por essas questões cognitivas também, é muito interessante o trabalho da neuropsicologia, né? Enfim, a equipe multidisciplinar de reabilitação, ela é ampla, depende muito de serviço para serviço, lógico, né? O ideal Todos os atores da saúde são necessários, né? Se a gente Exato, for é uma ver. força-tarefa, literalmente, para minimizar perda de quê? Funcionalidade. E além da questão cognitiva que a gente falou, tem a questão comportamental. Então, se você tem um AVC na região frontal, por exemplo, o comportamento desses pacientes muda e pode mudar radicalmente. Então, o paciente tanto pode evoluir para um estado de embotamento, ou seja, ele se torna menos sociável, mais introspectivo, como pode também, dependendo da região acometida, ele se tornar mais agressivo para si e para os familiares e para os cuidadores. Então, a questão comportamental também é extremamente difícil. Para a família e os vezes. cuidadores, essa questão comportamental Pesa muito. pesa Demais. demais. Pesa demais. Pesa muitas vezes até mais do que uma questão motora, como ela trouxe. Sim. Porque a questão motora você consegue ter uma melhor adaptabilidade, você consegue alterar algum padrão dentro do domicílio, né? Você pode usar Adaptação, né? órtese, prótese, então tem uma série de fatores. Agora, para a questão comportamental é mais complexo, porque isso envolve muitas vezes o uso de medicações controladas, né? Esses pacientes, em um determinado percentual deles evoluem também com a chamada epilepsia secundária, então os pacientes têm convulsões, precisam usar medicação muitas vezes para o resto da vida, né? Então, são tantos fatores que devem ser considerados e realmente cada caso é um caso. Dificilmente você vai ter um caso exatamente igual ao outro. Ok, a gente já está conversando aqui há 1 hora, né? Porque, enfim, o tema precisa disso, né? E aí, para a gente finalizar, doutor Fernando, vamos passar uma mensagem aí de esperança que é possível ter vida normal após o AVC. Tô certa? Pronto, certo. Bom, eu acho assim que, só pegando um pouco o ensejo da questão psicológica, né? Então, imagina o paciente que é o dono de casa, né? O dono de casa, não, o provedor da casa, de repente tem um AVC e tem essa dificuldade. Então, realmente a questão psicológica é uma coisa muito importante, né? E a questão, depois do AVC, na verdade, a sua vida muda. Você tem que aprender a conviver com o que você tem. Tá? Realmente, assim, dizer que vai ser uma vida normal, eu acho difícil dizer. Mas eu posso dizer que é muito capaz de você aprender a conviver com o problema.
tá certo? E com possíveis limitações que possam. Sim, sim. Eu acho que assim, dá para ter uma vida boa, aprendendo a conviver com os problemas. Tá certo? Uma vida normal é muito difícil, né? O conceito de normalidade é muito amplo, É, o né? conceito De até pra forma- gente, né? não, Se a é, gente for forma, falar, se a mas gente eu tem acho uma que vida olha, é um normal ou tema até para não. se discutir, É. inclusive, é a questão da funcionalidade, que quase Isso. ninguém fala, não é? E É. assim, eu digo, o fisiatra é o médico da funcionalidade, mas o que a gente quer falar é justamente isso, né? Que tempo é cérebro, cérebro é função, é vida, é movimento, enfim. Mas essa questão, assim, é muito importante, porque reabilitação, ela não é só recuperar completamente. Não, é aprender Quando como não for possível, reaprender, entender? Reabilitar. Uhum. Seja, se não for por completo, de uma forma parcial, de uma forma adaptada, para que aquela pessoa volte, no mínimo, a ter uma certa autonomia. É o resgate da autonomia, apesar de, né? Então, essa eu acho que é uma É. mensagem que é. E assim, é bom a gente, até pra gente mesmo, reaprender algo, ou então aprender algo também, né? Qual foi a última vez que a gente aprendeu uma coisa, né? Tá fazendo uma coisa pela primeira vez. Então, fica aí a Eu mensagem. acho que a mensagem mais importante, assim, a gente falou muito sobre o diagnóstico, o tratamento, porque a população precisa ter essa noção de que a rapidez no atendimento ela vai se repercutir na minimização de sequelas. Mas para mim, o mais importante no AVC é a prevenção. É prevenir o AVC, é evitar que você chegue nesse ponto, Perfeito. né? Então, melhora da qualidade de vida, melhora da alimentação, melhora do padrão de sono, tá certo? Eliminação de todos esses fatores de risco para que os modificáveis, como a gente levantou, para que você evite que essa população que cada vez mais tende a envelhecer, que ela tenha uma melhor qualidade de vida e não tenha que passar por tudo isso. Acredito que para todos nós médicos, ter que tratar um paciente com AVC é, em uma boa parte das vezes, doloroso, porque é uma doença, em boa parte dos seus aspectos, né, prevenível. Você já consegue prevenir a doença, você consegue evitar que ela aconteça. E a mensagem que eu acho que tem que ficar à população é evitar esses fatores de risco, modificar seus hábitos de vida para que você não tenha um AVC no futuro, seja ele isquêmico ou hemorrágico. E quando a gente vai olhar para esses fatores de risco, antes da gente concluir, são fatores de riscos também para outras condições, para outros problemas de saúde, né? A própria demência, né? Doença de Alzheimer, se a gente for ver, né? Tem relação sedentarismo, obesidade, tabagismo, então aí é uma prevenção que vale aí para várias Inclusive condições. para a doença que mais mata, que é a doença cardiovascular. Então, os fatores de risco são muito semelhantes. Então, as duas que mais matam e a que mais deixa o paciente incapacitado, todas elas têm na mesma base os fatores de risco muito, muito similares. Então, a importância da prevenção é enorme. E atividade física regular. Isso que é remédio, né? Exato. Queria só ressaltar ainda mais o que o Igor falou, né? A última campanha do AVC, agora em outubro, ele fala que 90% dos pacientes com AVC podem ser prevenidos. 90%. Então, 90% dos casos poderiam ter poderiam ser sido evitados. Pode ser evitados. Então, assim, que a grande controlando maioria- esses fatores de risco modificáveis. Exatamente. Então, assim, acho que a mensagem que falou é perfeita, a gente só colocando um pouquinho mais na ideia de prevenção. Porque tratamento e reabilitação é a parte mais difícil, a prevenção é melhor. Prevenção está ligada à informação, né? Você só consegue prevenir se você tiver informação Isso. para fazer. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, doutor Fernando, doutora Letícia, doutor Igor, um prazer tê-los aqui. As diferentes. Tenho certeza que a gente está trabalhando na prevenção aqui, porque a gente trouxe muitas informações aí com vocês. Muito obrigada. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradeço nesse episódio a parceria do CIMEP, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco. E se você deseja acompanhar esse episódio, ele fica disponível no JC Play e também vai estar disponível no nosso Instagram, JCPE. Você pode conferir trechos desse episódio logo em seguida. Amanhã aí você já confere os trechos desse episódio e a gente se encontra então no primeiro episódio do ano, agora, dia 1º de janeiro. É isso. Muito obrigada e até 2025.